Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, em mais uma semana reunidos. É muito bom estarmos aqui aprendendo coisas novas e coisas que só a doutrina espírita nos proporciona. Estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Cartas e Crônicas. E olha, eu estou com o meu livro aqui e eu tenho certeza que você também deve ter o seu livro aí. Se você não tem, adquira, baixe o PDF. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque é um livro que traz histórias, não é? Cartas, crônicas. E Humberto, ele é do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Mas eu gosto muito de fazer umas anotações, não vai dar para vocês verem, mas meu livro fica todo riscado. E eu vou colocando vários papeizinhos, tá vendo? A gente vai colocando, vai contando, falando. Então isso é muito bom para a gente aprender, para nós estudarmos. Faça suas anotações, porque quando você precisar, você volta e já pega um resuminho daquele trecho, daquela lição. E isso faz com que a gente aprenda cada vez mais. É muito bom. Então, se você não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como a Solange fala, é sempre muito bom você ter em mãos algo onde você possa fazer anotações, onde você possa colocar lembretes. Você viu que o livro que ela mostrou a você, ela faz isso em folhas avulsas. O meu livro, você vai ver que a capa dele é diferente da capa da Solange. O meu livro é um pouco mais antigo. Olha lá, isso mesmo, tá vendo? São livros iguais com capas diferentes. Obrigado, Solange. E este livro, apesar de ser de capa diferente, olha, ele tem bastante espaços em branco, ó. Você tem aqui no final de um capítulo, depois tem aqui no verso, olha lá, ó, tá vendo? Dá para ver. Então, nessas páginas em branco, você pode escrever, tem espaço, você faz alguma referência, você faz alguma conexão com alguma passagem da doutrina espírita, dos livros que você conhece na codificação, você anota histórias, você resume, por exemplo, história das árvores, a oração das árvores, assim você fica fácil, né? Porque muitas vezes o título não te faz ligar ao assunto. Por exemplo, as 3 orações é o título do capítulo 2º. Quando 3 árvores de um bosque fizeram uma prece, lembra? Então você vai 3 orações, você a oração, que tem aí, né? Aí você escreve oração das árvores, né? Pedido das árvores, aí você já sabe, aquela das árvores. Exatamente. Então isso que a Solange está mostrando é muito importante, facilita bastante a nossa conexão com os temas de um livro, não só deste, de qualquer outro. Por isso aproveite. Nós vamos hoje pegar mais um capítulo deste livro lindo, que falam todos os capítulos de coisas boas, coisas úteis, coisas que estão ligadas à nossa vida diária. E não será diferente com o capítulo 9, cujo título é Curiosa Experiência, não é mesmo, Solange? É isso mesmo, podemos dar início então. Vamos lá. Vamos acompanhar aí o que Humberto de Campos tem para dizer para a gente. Curiosa Experiência. João Macena, espírito extremamente dedicado aos enfermos, desde alguns anos após a desencarnação, dirigia um grupo de companheiros em grande cidade, empenhando-se na plantação das ideias libertadoras do espiritismo. É um espírito, portanto, não é? Você vê aí que ele está começando a história contando o que um espírito que se dedicava aos doentes estava fazendo. Ele era dirigente de um grupo de companheiros de um outro lugar, né, de uma cidade na Terra, que tinha um centro espírita. Esse grupo de companheiros estava empenhado na plantação das ideias libertadoras do espiritismo. E quem é que apoiava os encarnados? Era o João Macena. Então começamos com a apresentação de quem é este espírito. É um espírito protetor, vamos dizer assim, né? A gente chama isto de protetor para aquele grupo. Existem protetores de indivíduos, existem protetores de agremiações, existem espíritos tutores de comunidades, existem os responsáveis por cidades, existem os responsáveis por estados brasileiros, por exemplo. Existem espíritos enobrecidos que tomam conta de grupos nacionais. É sempre assim. E aqui nós estamos vendo o
tal João Macena tomando conta daquele agrupamento bem intencionado, não é mesmo? Vamos continuar então a história para que a gente veja o que ele está fazendo. Vamos lá. Respeitado e querido, entre aqueles que lhe recebiam a generosidade, ampliava constantemente a própria área de ação. Invocado carinhosamente aqui e ali, prestava serviços preciosos, obtendo tesouros de cooperação e simpatia. O que ele fazia, Solange? Ele era uma pessoa muito querida. Ele procurava ajudar, ele estava sempre presente quando precisavam, quando chamavam. Então, ele, ouvindo as rogativas das pessoas, ele sempre procurava auxiliar, como espírito, procurava estar presente, procurava, de alguma forma, ajudar aqueles que estavam rogando um amparo, um auxílio. E, com isso, ele também fazia muitos amigos no plano espiritual, amigos que gostavam também dessas atividades e que se reuniam, não é? Em grupos de cooperação e simpatia. Vamos voltar ao texto. Na medida em que ele estava trabalhando com os grupos encarnados, ele procurava ser generoso, ele procurava ouvir, ele dava atenção, prestava serviços aos que pediam alguma coisa. E ele aplicava, como diz aí, aplicava o evangelho com um raro senso de oportunidade. Ele tinha discernimento, ele sabia como avaliar as dificuldades humanas à luz da mensagem da Boa Nova. E aí, Solange, continua. Sustentava os infelizes, protegia desesperados e sabia orientar o concurso de vários médicos desencarnados em favor dos doentes, especializando-se, sobretudo, no socorro aos processos obsessivos. A gente observa então que João Macena não era um espírito de pouca envergadura no que diz respeito ao conhecimento. Essa maneira de descrevê-lo que Humberto de Campos está adotando demonstra que se trata de um espírito que tem certa autoridade moral, que inclusive coordena grupo de médicos desencarnados, espíritos dedicados à medicina para ajudar nos tratamentos das pessoas, especialmente no processo obsessivo. Aquilo que faz com que um espírito atue sobre a fragilidade humana, que aceita esta companhia e começa a se tornar como que manipulada pela inteligência invisível. E o João Macena cuidava dessas entidades também, dessas criaturas encarnadas e desencarnadas. Desde que alguém estivesse colocando o caso à sua observação, ele tinha como fazer com que esses grupos de espíritos amorosos pudessem tratar da pessoa com um problema. Então, agora que nós já vimos mais ou menos qual era a esfera de tarefas, vamos ver o que acontece na história. Vamos lá. Macena apoiava o grupo de amigos encarnados e o grupo apoiava a Macena. Então a gente vê que existe aí um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Tinha um grupo de encarnados que, sentindo a presença de Macena, auxiliava as pessoas, estavam encarnados. E Macena sempre enviando, tutelando esse grupo. Com tal segurança de entendimento e trabalho, que prodígios se realizavam constantemente. Ou seja, eles conseguiam obter muitas coisas positivas, porque tinham muito entendimento no trabalho, eram muito dedicados, estavam muito bem conectados com Macena, então eles obtinham bons resultados. Aí, o que acontece? Vamos ver o texto. As tarefas continuavam sempre animadoras, quando surgiu para João certo caso aflitivo. João Macena recebeu a notícia de uma situação estranha. Uma jovem destinada a importantes edificações mediúnicas. Ela era médium e que tinha no seu projeto espiritual de renascimento o exercício da mediunidade, estava em casa, trancada entre quatro paredes, vigiada por espíritos impassíveis, frios, indiferentes, que estavam interessados em cobrar desta jovem algumas dívidas do seu passado culposo. Foi esse o caso que chegou ao centro, aquele grupo de pessoas que estava unido pelo ideal sob a proteção de João Macena.
Então, uma moça, olha aqui, vem para cá. Quantas vezes não chega na casa espírita e fala, olha, meu sobrinho, ele está metido debaixo da cama, ele não se levanta, ele não quer comer, ele não toma banho. Meu amigo tem uma irmã que está passando por dificuldade, ela se arranha, ou ela arranca os cabelos, ela não para, ela fica com medo de todo mundo. Você já viu isso muitas vezes. E isto é um dos casos que se refere aqui. Né? Esta maneira de comportar-se fora do normal indica um desequilíbrio e com a atuação geralmente de outras inteligências atuando sobre a pessoa. E no caso, a pessoa que tem mediunidade, como esta moça, que veio à Terra com um projeto de trabalhar essa mediunidade para ser uma ferramenta do bem a serviço destes que estão atuando sobre ela também, ela estava agora sendo vitimada, talvez por desconhecer, por não saber como funciona. E, Solange, isso é muito comum. As pessoas começam algumas mediunidades, chamadas de mediunidades torturadas, elas começam por um processo de obsessão, que ela não sabe por quê, que ela não tem uma explicação para aquele comportamento, mas ela sente essa necessidade que, no fundo, é a presença da entidade. No caso da moça, e no caso de muitos, são os perseguidores de outra vida, são nossas vítimas do passado, que não esqueceram, não nos perdoaram e que se aproximam de nós com esta finalidade de fazer a vingança, doer na nossa carne. E a partir disto, a pessoa é levada a uma casa espírita, é levada a um grupo de oração, e através do amparo dos espíritos e daqueles que estão encarnados, a pessoa se reequilibra, descobre o que é a mediunidade, descobre como trabalhar o conhecimento para que não se deixe mais levar por essas influências. Por quê? Como isso não é doença, Solange, isso não vai passar. Não é como você toma uma pastilha e aquilo acaba. Você vai ter essa sensibilidade, só que precisa aprender a administrá-la, conhecendo a lei do universo que trata deste tema. E é isso que a doutrina espírita faz. Muitas vezes as pessoas vão no centro espírita e dizem, eu sinto coisas, eu vejo vultos, eu vim aqui para vocês tirarem isso de mim. Mas tirar o quê? Isso não é doença, isso não é um furúnculo, não é uma bereba. Isso é uma capacidade específica para que você possa usá-la de uma forma. O que a doutrina espírita pode fazer é te explicar como você administra isto, mas é você que tem que administrar, tem que aprender, tem que se disciplinar. Então a gente vê aqui que no caso da história, chegou a notícia desta moça que estava sendo perseguida por espíritos que não haviam perdoado. E aí, vamos dar continuidade para a gente ver como é que desenvolve essa trama, Solange? Vamos lá. Benfeitores da vida maior amparavam a moça. Entretanto, ela mesma se mostrava atraída pelos perseguidores que estavam tramando a sua perda. Veja só, ela mesma se mostrava atraída para os perseguidores. Entre ela e os perseguidores havia como que um elo, que é o que a doutrina espírita explica. Você vai ao livro dos médiuns, você vai encontrar isso. Você vai ao livro dos espíritos, você vai encontrar isso. O processo obsessivo geralmente não é uma ação violenta do mundo invisível contra o encarnado. Não. É um processo de simbiose, de mistura entre o que o encarnado gosta e o que as entidades querem. Aí eles vão se metendo um no outro, vão se misturando. Nós estamos estudando isso no nosso programa Espiritismo Sem Mistério. Não é? Você pode assistir os nossos programas Espiritismo Sem Mistério aqui na TV Mundo Maior, e você vai ver isso, os possessos, a obsessão, nós estamos nesse trecho, e você verá que isto só acontece com a cumplicidade, com a concordância do próprio encarnado, que é uma concordância inconsciente. Por quê? Porque vai fazer algo que ele também gosta de fazer. E aí os espíritos empurram aquele gostar para um aumento da intensidade da prática daquele ato, e este aumento torna o ato nocivo para ela mesma. Então você vê que, apesar de ela estar passando por esses problemas, ela tinha afinidade com essas vibrações.
destes espíritos. E os benfeitores, os amigos invisíveis, tentavam ajudá-la. Porém, havia este obstáculo. Ela mesma, no fundo, talvez não se inclinasse muito, Solange, a Acho querer... que ela não queria essa ajuda. Essa ajuda, é isso mesmo. Vamos lá. Prestigiado pelos poderes superiores, Macena estudou a melhor maneira de acordá-la para as responsabilidades de que se achava investida e percebeu que para isso bastaria aparecesse alguém capaz de lhe excitar a memória para o retorno ao equilíbrio, alguém que falasse a ela com respeito à fé raciocinada, à crença lógica, à imortalidade da alma e à vida espiritual. Então, era preciso, de fora para dentro, provocar na alma da moça esta vontade de sair daquele marasmo, daquela situação. Alguém, alguma pessoa, alguma notícia deveria ser endereçada ao raciocínio. Por quê? Porque, como você sabe, quando nós nos preparamos para uma vida espiritual na Terra, num corpo físico, nós trazemos já o entendimento, no caso da mediunidade, daquilo que nós vamos ter que fazer. Nos iludimos nos primeiros momentos, vamos nos deixando arrastar por aventuras, porém, se chega um momento adequado para que aquilo aflore, aquilo que a gente escutar, aquilo que nos disserem, aquilo que tocar a nosso raciocínio, plim, pode despertar todos aqueles conteúdos que nós acumulamos antes da reencarnação e você diz, nossa, eu tenho que fazer outra coisa, eu não posso continuar fazendo isso, tenho que aproveitar meu tempo, vou me dedicar a outra coisa. É o que João Macena tinha que fazer, ajudar a moça a despertar-se naquilo que era o compromisso desta encarnação, no caso dela. E então, o que aconteceu? Ele tinha que arrumar alguém que pudesse falar à moça sobre essas temáticas. Vamos ver o que ele teve que fazer, como é que ele tentou resolver isso. Vamos lá? A jovem, contudo, sob a aprovação da riqueza amoedada, sofria a desvantagem de não precisar sair do estreito recinto doméstico. E, à face disso, encontrava maior empeço para largar a si própria. Ou seja, ela era uma jovem que ficava no quarto, porque ela tinha condições, ela era de família abastada, então ela não precisava sair de casa para trabalhar, ela não precisava sair de casa para ter outras atividades, então ela ficava dentro, né, do âmbito doméstico. E para isso fica mais difícil, porque você estando fechada num quarto, você vai ficar o quê? Mais embutida em si mesma. Você não vai ter contato com outras pessoas e tudo dificulta mais. Aquilo que era fácil, talvez, para João Macena conseguir trazer até a convivência dela num trabalho, na escola, em algum lugar público, alguém que falasse, alguém que comunicasse a ela outras coisas, ele não tinha esse espaço. E então, como a moça não saía, ficava lá e não precisava de nada, porque tudo traziam para ela, não havia quem, e obviamente nem na família, soubesse explicar a ela essas questões. A família geralmente leva isso para o lado da doença mental, do problema de esquizofrenia e etc, e não conhece nada das influências espirituais. E vão tentar tratar com remédio, ou com alguma bobagem, de deixa ela aí, qualquer hora isso passa, são os hormônios, coisas do tipo, não é? Essas posturas, naturalmente, impediam que o espírito amigo conseguisse furar o bloqueio da indiferença, o bloqueio da ignorância. E junto disto, como a moça estava lá, no bem bom, o que acontece? Ela começou a... um traguinho aqui, um traguinho lá, bebe aqui, um dosezinho aqui, eu vou afogar minhas mágoas. Vamos ver o que Humberto de Campos está falando, vamos dar continuidade ao texto. Pouco a pouco, dominada por entidades vampirizadoras, entregou-se ao vício do álcool e, quase anulada que lhe foi a resistência,
permitiu que essas mesmas criaturas perturbadas lhe assoprassem a sugestão de um crime a ser perpetrado na pessoa de um parente próximo. Aí você vê como que funcionam os processos obsessivos. Ela começa a ficar desencantada, não tem ânimo, não tem estímulo para fazer nada diferente. E depois surgem aqueles que, vampirizando as suas forças, vampirizar aqui não é o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, não é o vampiro que suga o sangue. São espíritos que sugam energias, sugam os princípios que nós ingerimos quimicamente, a droga, a comida, o doce, o cigarro, a bebida. Eles sugam a parte astral disto. E então, entidades vampirizadoras estimulavam a moça desprevenida a tomar mais e mais e mais e mais. E, obviamente, uma vez que ela já estava entregue, porque o álcool vai tomando conta da pessoa, a mente vai relaxando, vai ficando cada vez mais dependente. Para quê? Para que outras entidades perversas pudessem utilizar esse estado mental adulterado, enfraquecido, invigilante, para que cometesse, usando a moça, um crime contra um parente na sua própria família. Iam infundir na moça intuições, ameaças, e a moça ia começar a sentir que ela precisava matar fulano, matar alguém da família. Isso era uma coisa criminosa, uma coisa grave, não é, Solange? A gente vê como esses obsessores, eles vêm devagarinho, né? Eles vão tomando conta, se a gente vai deixando, cada vez mais, um pouquinho mais eles avançam, um pouquinho mais. E chega uma hora que o processo acaba, de repente, num crime, que é o que está dizendo aqui. Estão sugerindo já a ela que pratique um crime. E eu me lembro, se você não viu, veja o programa anterior, porque nós falamos um pouco a respeito de uma obsessão também, que é a obsessão pacífica. Dá uma assistida lá, que também foi bem interessante. Mas a situação aqui com essa moça continua. Humberto continua contando pra gente. Conquanto reagisse, a pobrezinha estava quase cedendo à insanidade e à delinquência. João, aflito, reconheceu o estado de alarme, de pavor. A moça, no entanto, não se ausentava de casa, não recebia visitas, não recorria a leituras e ignorava o poder da prece. Mentalmente intoxicada, tomava rumo sinistro, quando Macena descobriu algo. Que será que essa moça gosta? Como é que será que a gente pode chegar ao seu íntimo, à sua mente, àquilo que precisamos dizer para ela? Como será que a gente acessa? Se ela não lê, se ela não escuta, se ela não se relaciona com ninguém, se quem está ao lado dela não tem conhecimento nenhum, e ela está manipulada por entidades perversas, aproveitando-se das entidades vampirizadoras que a fazem beber para usá-la como uma ferramenta de ataque, é como se fosse um torpedo, né? O torpedo o navio lança para chegar no outro lugar e explodir o outro barco. Essa moça estava na condição quase de ser torpedo para levar o crime até uma pessoa encarnada que os espíritos que a manipulavam queriam matar. E olha, gente, isso aqui é tão sério e é tão comum que tem muitas pessoas que estão guiando veículos nessa condição, intuídas por entidades para serem rápidas, para serem velozes, às vezes para sofrerem acidentes elas mesmas, para que elas mesmas morram antes do tempo, ou para que eventualmente elas produzam um acidente em determinado lugar que possa ceifar a vida de um ou dois, ou de mais pessoas. E isto é muito comum, sobretudo para com as pessoas invigilantes que não conhecem nada, para aqueles que estão sendo donos do seu próprio nariz, como se eles fossem capazes de tudo decidir, quando na verdade boa parte dessas pessoas está sendo objeto da interferência, da influência negativa.
E é isto que nós estamos vendo. Então João Macena, preocupado com isto, ele analisou tudo que a moça gostava de fazer, analisou quais eram os seus hábitos. Existe um livro chamado Diálogo nas Sombras, de Hermínio Miranda. Esse livro é muito importante para as pessoas que trabalham com processos obsessivos. Hermínio Miranda era um trabalhador espírita de grande conhecimento e ele, ao longo de todos os anos em que ele militou no processo da desobsessão, ele reuniu inúmeros casos e ele foi escrever depois uma obra que deve servir de referência para os que trabalham nessa área da doutrina espírita. E em um dos tipos de pessoas que estão ali, que ele retrata no seu livro, nós encontramos obsessores cuja função é de planejar, são os planejadores. Não são maldosos, não são espíritos que têm algo contra o encarnado que vai ser obsedado. Mas os planejadores, eles acompanham o encarnado para ver tudo o que ele faz. Em alguns casos, eles filmam com os seus recursos no plano espiritual, eles filmam as rotinas para que eles analisem qual é o melhor momento e qual é a área mais vulnerável do encarnado. E então levam isto para a equipe de espíritos que está desejando instaurar um processo obsessivo e eles desenvolvem um planejamento de atuação sobre aquele indivíduo no ponto frágil que ele tenha. Vamos supor que o ponto frágil seja a vaidade. Então eles vão criar circunstâncias para que essa vaidade seja enaltecida ou para que ele seja humilhado na área da vaidade. Se é a fraqueza do jogo, vão facilitar a que ele possa ser levado a ambientes onde tem jogatina, conheça pessoas que gostam disso, receba convites para ir fazer isso, como uma distração. Tudo isso eles planejam. Então, do mesmo modo que essas entidades inferiores fazem uma anamnese, fazem uma pesquisa, acompanham o encarnado, enquanto eles estão fazendo isso, eles não estão prejudicando o encarnado, eles só estão registrando. Eles vão filmando tudo o que eles podem, eles vão anotando, eles vão fazendo um relatório para depois começarem o processo. O tal João fez a mesma coisa, só que para o bem. Ele foi analisar o que a moça gostava, como é que ele conseguia chegar até onde ela estava. E aí, Solange, você estava anotando algumas coisas? Eu estou anotando o que você está dizendo para eu ter aqui marcado, da filmagem, dos obsessores, isso. Do livro do Hermínio Miranda. É muito importante, vocês que trabalham na Casa Espírita, é muito bom ter acesso a essas obras, não só do Hermínio, mas existem outras também que falam sobre o processo obsessivo, que fazem você poder entender que tipo de entidade é esta. Eles são, geralmente os planejadores são frios, quando eles se comunicam, eles são frios, nada os toca, eles são indiferentes, assim, né? Então, parece que é difícil falar com eles, porque eles não têm nada contra a pessoa que eles estão acompanhando, eles são serviçais dos espíritos que estão querendo prejudicar aquela criatura. A mesma história é muito interessante, é muito linda, porque ela vem escrita no livro Libertação. O processo de libertação de Margarida, que está lá na obra de André Luiz, que nós já lemos inteirinho no nosso programa O Espírito da Letra, o livro Libertação, é fenomenal, porque de verdade, Saldanha está obsedando Margarida, ele é o chefe dos obsessores de Margarida, mas ele não tem nada contra a moça. Não, ele é empregado de Gregório, que é quem quer tirar a moça do corpo físico, e instaurou o tal do Saldanha para obedecer às suas ordens. E então, é assim que funciona. Aí a nossa mocinha aqui está lá bebendo, enfiada nos seus buracos, dentro da sua casa, e o João fez o quê? Ele descobriu uma coisa. O que ele descobriu, Solange? Olha só, a infortunada menina gostava de televisão. Que a televisão era o único meio de contato, do contato dela com o mundo exterior. Então, Macena pensou, por que não auxiliá-la através de semelhante recurso? O abnegado amigo espiritual pôs-se em campo e, repartindo apelos mentais em setores diversos,
conseguiu articular providências até que um amigo lhe aceitou a inspiração e veio ao grupo com um projeto entusiástico. Um amigo, ele foi atrás de gente que pudesse levar na televisão algum tema, alguma coisa que fosse positiva, porque na televisão a moça ia escutar. E aí ele, depois de fazer vários apelos mentais, vai a um, vai a outro, vai a outro, vai a outro, né, capturou a mensagem, como dizia o nosso... Né? Captei a vossa mensagem. Captei a vossa mensagem, amado mestre, seu Rolando Lero. Um dos encarnados captou a mensagem que João Macena estava enviando. E aí o que ele fez? Ele procurou o grupo. Gente, olha, tem uma ideia, tem uma chance da gente fazer uma coisa muito bacana. E qual era essa coisa muito bacana, Solange? Esse projeto entusiástico não era outra coisa senão o interesse de Macena no salvamento da jovem. E o visitante, sob a inspiração dele, fez-se enérgico no tranquilo ambiente, convidando o conjunto a aproveitar uma oportunidade que obtiver em determinado canal. Canal de televisão. Olha só. Nossa, olha como os espíritos conseguem mover as coisas para chegar aonde eles precisam para salvar uma só pessoa. Na verdade, ia ajudar muita gente. Mas entre esta muita gente, talvez pudesse estar aquela moça. O rapaz, então entusiasmado, foi até o grupo que o Macena dirigia, inspirado por ele, e foi bastante veemente, foi incisivo. Aí foi traduzido como enérgico, mas está errado, não é enérgico, é alguém que quer persistir, que quer convencer, que quer ser persistente, quer que as pessoas entendam como isso é bom. Dizendo que ele tinha recebido um convite, ele tinha acesso a um canal que pudesse falar de espiritismo. Vamos ver. E olha, conseguira 20 minutos para o assunto espírita, numa televisão, numa rede de TV muito respeitável. O grupo se apresentaria por alguns dos componentes mais categorizados, ou seja, por alguma pessoa daquele grupo que fosse mais categorizada. Dali 4 dias. E o programa ocorreria numa sexta-feira, às 10 horas da noite. Com a finalidade de comentar ligeiros aspectos da mediunidade e da doutrina espírita. Ligeiros aspectos, em 20 minutos não dá para fazer nada muito profundo, mas ligeiros aspectos da mediunidade. Você que sente arrepio, você que ouve voz, ou você que fica às vezes deprimido, isso pode ser mediunidade. Você que tem atitudes estranhas e você não consegue entender por que fez aquilo, isso pode ser mediunidade. Você tem que analisar as coisas. Não é um problema mental, como antigamente o povo era internado, isso não é doença, tudo isso ia ser falado em 20 minutos para uma rede de televisão. Nossa, meu Deus, que chance! E aí? Vamos lá? Vamos ver. Continua lendo aí, Solange. O ofertante, após anotações de alegria e otimismo, concluiu explicando que necessitava de ajustes urgentes. Queria de imediato o nome do companheiro decidido a falar, antes de atender às instruções de autoridades, estabelecer pormenores, etc, etc. Algum de vocês vai ter que ir lá na televisão falar. E nós precisamos de alguém que saiba mais ou menos o conteúdo e que possa externar isso. E eu tenho que levar um nome para a pessoa poder ser autorizada. Os 9 companheiros ali reunidos não sintonizavam, porém, naquela onda de expectação fervorosa. Imagina ter 20 minutos na televisão, o cara subiu nas nuvens, e aí os outros estão tudo assim. Ai, será? Os encarnados. Os encarnados, né? Os que estavam lá para difundir a doutrina, para falar das coisas de Deus, para levar que a doutrina espírita naquela época era pouquíssimo conhecida, ainda mais na televisão. Vamos ver o que aconteceu no grupo? Vamos lá. Lara, o diretor de maior responsabilidade, ponderou. Ora, o espiritismo não precisa de televisão. Temos as nossas casas de ensino. Entretanto, coloco o assunto ao critério dos irmãos. O presidente, o responsável, já deu contra. Não, que isso? Para que televisão?
A gente já tem aqui as nossas evangelizações, tem as palestras dentro do centro, mas apesar disso, eu vou submeter o assunto aos outros. Então, esse moço recém-chegado, expressando-se por ele próprio e pelo benfeitor João Macena, que o envolvia em pensamentos de esperança, respondeu: sem dúvida, disse ele, o templo espírita é o lar da palavra doutrinária, mas isso não nos impede de comentar os princípios espíritas em benefício da humanidade, seja no rádio, na imprensa, na rua ou no salão. Se fôssemos falar acerca do bem apenas nos institutos de fé religiosa, deixaríamos ao mal campo livre, terrivelmente livre. O judicioso apontamento, contudo, não vingou. Delcides, comentarista inteligente da equipe, acrescentou: sou contra. Eu não iria à televisão de modo nenhum. Considero isso pura vaidade. Onde já se viu aparecer lá? Não, a gente tem que lutar contra a vaidade. Antônio Pinho, orador competente, anuiu: de minha parte, não tenho coragem de me entregar a semelhante exibição. É demais para mim. Ai, é uma exibição. Eu não tenho coragem, eu tremo. Ai, eu dá um branco. Ah, eu não quero ir não, eu não vou. Essa responsabilidade eu não quero ter. E é um processo de se exibir, eu não gosto disso. Meira, verbo seguro e visão firme, comentou, seco: Nem eu. Nem eu. E os demais 5 ajuntaram: decididamente, ir à televisão falar de espiritismo não está certo. Penso de igual modo. Quem quiser aprender doutrina espírita, que venha às reuniões. Eu também não poderia concordar. Não sou de teatro. O assunto está fora de cogitação. Pois assim, depois de tanto trabalho da espiritualidade, todos esses muito devotados à edificação do Evangelho de Jesus, pularam para trás. Quando foram convidados, talvez até pelo mérito de uma instituição como essa, poder se fazer apresentar, falando da mediunidade na televisão, foram os que fugiram da tarefa, achando que isso era exercício de vaidade, que isso é exibicionismo, que isso era, quem quiser aprender doutrina que vem aqui no centro espírita. Mas não sabiam que quem estava por trás disso tudo era o próprio mentor do grupo deles, para ajudar uma criatura que estava às portas de cometer um crime. E aí, Solange? Bom, na reunião encerrou-se o entendimento e o ofertante, aquele que ofereceu a oportunidade, afastou-se desapontado. Curiosos, então, diz Humberto de Campos, visitamos a jovem obsediada, justamente na data, naquela sexta-feira, para a qual Macena lhe havia pedido o auxílio. E ela poderia ter recebido. Naquela sexta-feira, eram 10 horas da noite. E nós fomos achá-la sentada onde? Na frente da televisão. Ela estava assistindo televisão. Ela estaria assistindo aquela mensagem da doutrina. Ela teria condições de estar ouvindo aquilo que ela precisava. Mas os devotados espíritas de Araque, espiritinhas de fundo de quintal, que achavam que a doutrina era só para os puros, que fosse ao centro espírita, não foram lá. E então, na sexta-feira, às 10 da noite, ela estava lá assistindo. E o que aconteceu, Solange? Aqueles minutos, os minutos que seriam reservados aos comentários em torno do espiritismo, estavam sendo aplicados num festivo programa de exaltação ao uísque e, perplexos, fitamos o simpático sorriso da teleatriz que convidava. Beba a nova marca, é uma delícia. Ao invés do bem ocupar o espaço que lhe fora aberto pela ação dos espíritos, lá estava a mensagem do vício, aquela que a moça já tinha e que agora estava estimulando-a a ficar em pior situação.
Isso é muito comum. Pessoas que confundem a divulgação da doutrina espírita com o exibicionismo. E os que têm medo disso, os que alegam isto, na verdade são os orgulhosos e vaidosos, porque eles medem o mundo através deles próprios. Não, isso é vaidade. Não, é você que pensa desse jeito. Isso é divulgação da doutrina. O que é o espiritismo depois dos 2 pinga-fogos que foram feitos por Francisco Cândido Xavier, nem se compara com o que era o espiritismo antes de ele ir à televisão. Na sua vulgarização, nas pessoas poderem entender aquilo que a doutrina espírita fala. E isto é comum. Muitas vezes pessoas que não têm capacidade para falar, mas que não querem que outros assumam a função, por inveja, até mesmo nas agremiações espíritas, querem opor-se, querem impedir que as coisas aconteçam. Obviamente, talvez porque não será ele o que será enaltecido com a imagem que aparece lá. Porque ele mede as coisas por esse tipo de visão. Então, puxa vida, né? Imagina o que é você poder estar falando sobre um tema tão importante que é a doutrina espírita na televisão e os que representariam a doutrina espírita, depois das portas abertas, não quiseram. Puxa vida, que ótimo modo de você representar Jesus na doutrina espírita, não é mesmo? Como foi este? Ah, coitado desse João Macena, viu? Acho que ele tirou umas férias desse grupo. É isso mesmo. Esse trecho me lembrou o que o Evangelho diz pra gente mesmo. A gente nem precisa ter muita dúvida com relação a divulgar ou não, porque a gente vê que a divulgação é sempre importante. O Evangelho diz, se você está na sua casa, você está na escuridão, acabou a luz, você tateia nos móveis ali, numa gaveta, encontra uma vela. A hora que você acende a vela naquela escuridão, onde que você vai colocar essa vela? Você não vai colocar a vela embaixo da cama, você não vai colocar a vela embaixo da mesa, você não vai cobrir a vela com um cesto. Não, você vai colocar a vela num lugar alto, para que ilumine o seu ambiente, ilumine o seu lar. E é exatamente isso que é o Espiritismo. É essa luz que vem, não é? Que traz essas informações tão valiosas, tão importantes. Então, é sempre bom nós divulgarmos, desde que a divulgação nossa seja feita com critério, com responsabilidade, com seriedade e seja feita principalmente com o intuito de auxílio ao próximo, não de auxílio a nós mesmos em termos de exaltação pessoal ou divulgação de trabalhos pessoais, não, que seja algo a benefício, né, do semelhante. Então, é muito bonito. Nós temos uma experiência muito bonita que recebemos inclusive e-mails, recebemos informações de pessoas que assistem à TV, assistem os programas, seja na TV Mundo Maior, seja na TV Alvorada Espírita, e cada e-mail tão bonito em que elas descobriram um caminho novo, descobriram, conseguiram que o Espiritismo mudou a vida delas. Então é uma coisa que é muito bonita e que vale muito a pena a gente realizar. Isso mesmo. Ainda que existam comunicadores de todos os tipos religiosos que querem aparecer, querem vender seu produto, querem vender o seu consultório, querem fazer-se conhecidos para terem nos seus escritórios de terapia ou de advocacia ou de medicina mais clientes, ainda que isso seja assim, se eles estiverem falando da doutrina espírita com seriedade, com correção, eles terão diminuída a responsabilidade do interesse pessoal que eles estão, na verdade, motivados a fazer com a sua exibição. Na verdade, o que nós vemos é que os orgulhosos, os vaidosos gostam muito da televisão, mas mais para se promover do que para promover a doutrina espírita. Porém, ainda assim, é melhor ir do que não fazer. Porque se falta pessoa para dizer alguma coisa da doutrina espírita, mesmo que seja em benefício próprio, alguém estará escutando aquilo que ele está falando e vai poder entender a doutrina e pensar no caminho. Então, veja só, o benefício vai sempre existir. Portanto, o erro de um, muitas vezes, acaba sendo o benefício do outro, né? É isso mesmo, uma bela mensagem, nosso tempo já esgotou e nós agradecemos a presença de vocês. Nos vemos no próximo Alegria de Viver. Tchau, gente. Beijo.